Olá pessoal, boa tarde. Oi Zenaide. Tiago já entrou também. Esperar o pessoal chegar, se acomodar. Oi Marcinha. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje conseguiu, né, Zenaide? Oi Nanda. Vou dar aí mais alguns segundinhos, um minutinho. Linda tarde, está mesmo, está uma linda tarde. Os dias de outono são os mais bonitos para mim. O som tá bom, que bom. Raquel Drauzio. Oi Raquel e Drauzio. É bom estar entre amigos, né? Oi Raquel. Amo o outono também, Fernanda também. Eu também adoro esse tempo. Céu azul, friozinho de manhã, solzinho gostoso. Cris entrou também. Oi, Cris. Pessoal do Mapadeva, Carlos Henrique, sejam bem-vindos. Tiago, hoje nós vamos ter casa cheia. Casa cheia, cada um na sua casa, né? Todas as casas cheias, né? Muito bem. Vou chamar o Tiago aqui logo para a gente conversar. Deixa eu achar o Tiago aqui. Oi, Thaís. Que bom que você chegou. Então, o Tiago está entrando. Oiê. Oiê, Thaís. E aí, eis que, sim, Salabim, aparece o nosso amigo Tiago. E aí, meu irmão? Oi, gente, namastê. Oi, Jorge. Tudo bem, querido? Tudo bom? Muito bem. Você... Espera aí que o papagaio Oi, de pirata Thiago! Oi, Cris. Beijo, saudade! Estão precisando de motorista aí, não? Eu estava Estão precisando de algum motorista? Muito bem. Pessoal, hoje a gente está fazendo mais uma edição desse nosso projeto em casa, né, da Arma Live. Alegria de receber o nosso querido irmão e amigo, o Tiago, que é neto do professor Hermógenes, diretor do Instituto Hermógenes. Foi meu chefe na época que eu dava aula no Instituto Hermógenes de Niterói, né? E é uma pessoa muito, com quem a gente tem uma relação muito fraternal, sempre disposto, sempre parceiro, sempre com a gente. E então seja bem-vindo, Tiago. Eu já vou avisar a vocês que nós teremos um tempo curto hoje, porque o Tiago tem um outro compromisso às 18 horas, então a gente vai ter que encerrar a live com um pouco menos de 1 hora. Mas vamos aproveitar esse tempo. Então eu já queria começar te perguntando o seguinte, Tiago. O professor Hermógenes sempre dizia que nós vivíamos na normose, né? E agora
o que a gente vê aí na mídia, a mudança social causada por esse coronavírus, surgiu uma nova expressão, que é o novo normal. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: será que o novo normal vai ser normótico também? Ou a gente tem chance de sair melhor dessa pandemia como sociedade? Namastê. Namastê, Jorge. Então, muito boa pergunta. Obrigado pelo convite. Obrigado a Cris aí, o pessoal que está acompanhando também. Um beijo para todo mundo. É um prazer participar aí com vocês. Não sei se o som tá aí, tá legal. Acredito que tá tudo tranquilo. E essa tua questão, Jorge, eu tenho refletido bastante sobre isso, assim, sabe? Pensado muito sobre isso. Eu acredito que a gente tem uma grande oportunidade da gente sair da normose e a humanidade dar um salto quântico mesmo, né? Dar um salto de qualidade muito grande. Mas, sendo bem realista, essa porta está do lado de uma outra porta, que é a porta do perigo nessa situação, né? Então a gente tem a chance realmente de mudar, de se conhecer mais, de praticar mais, de ser mais compassivo, amoroso, solidário, mas ao mesmo tempo o medo às vezes pode fazer com que a pessoa se retraia mais ainda, né? Eu fico pensando assim naquelas situações de guerra mesmo, né? Uma guerra, como as pessoas têm falado isso até, no outro dia até numa live eu falei isso, pô, não vamos falar que a gente está em guerra, né? Não é uma guerra, é um desafio, né? É difícil, mas reforçar que é uma guerra, isso é uma guerra, não é uma linguagem legal, né? Porque eu acho que numa guerra tem o perigo da pessoa, por medo e por instinto até de defesa, né? De preservação, se fechar mais, retrair mais, né? Se colocar ali na sua casa como um quartel, né? Comprar comida e não querer saber de nada em volta, e não querer saber da comunidade, de como ajudar, de como participar, de como doar. Então, a gente tem uma oportunidade mesmo muito boa para a gente evoluir, passar, né, uma fase, digamos assim, passar uma fase, mas a gente tem que estar muito atento com a nossa qualidade de pensamento. Porque se a gente deixar o medo tomar conta mesmo, o pânico, né? E a gente vem ver isso em algumas pessoas, até amigos queridos, né? Que nesse momento não estão conseguindo lidar bem com essa situação e acabam, nesse sentido, perdendo essa oportunidade. Então, eu acho que a gente fala muito, né? Vocês aí também, do Vedanta, de Ishvara, né? É difícil entender isso, mas isso faz parte da ordem, né? A desordem faz parte da ordem. É até engraçado falar isso. Mas esse caos todo que a gente está vivendo tem uma lição, tem uma ordem por trás disso. E a ordem é que a gente cresça, que a gente evolua. Então, que a gente não perca a oportunidade de praticar yoga, de meditar, de ajudar. Ah, Thiago, mas como que eu vou ajudar? Eu não saio de casa. Eu sempre falo, pô, liga para sua tia, liga para, né, para sua avó, quem tem vó vivo, liga para um amigo que está com depressão, pô, ajuda uma instituição de caridade, faz compra para um vizinho, se você está podendo ir à rua fazer compra, né? Tem maneiras da gente contribuir com a sociedade, né? Tem projetos muito bonitos aí, o próprio Yoga de Rua lá que eu apoio, outros lugares, que imagina nessa situação agora, moradores de rua, né? Se a gente está numa situação de desconforto, essas pessoas que não têm praticamente nada, a situação é muito pior, né? Então é isso, Jorge. Eu acho que é uma oportunidade, mas a gente é uma oportunidade única, talvez, na humanidade, né? É forte dizer isso, mas é realmente quebrou um padrão para a gente mudar para melhor, mas a gente tem que ter cuidado com esse sentimento de querer reter, de querer preservar só os meus, né? Aí o yoga fala do ego, né? O professor falava da egosclerose. Ah, então eu estou bem, minha esposa está bem, meu filho está bem, que se dane o mundo. Não é assim, né? No yoga a gente aprende que não é assim, né? E, e é uma coisa engraçada porque a gente vive sempre reclamando de não ter tempo, né? Isso é uma coisa que a gente comenta sempre nas lives, né? E aí, agora, esse tempo que a gente nunca tinha nos é oferecido numa grande quantidade.
né? Mais tempo do que a gente está acostumado, né? Então, a gente precisa ter essa sabedoria de usar esse tempo de maneira produtiva. E por produtivo, não quer dizer necessariamente que você está fazendo alguma coisa, né? Contemplar, estudar, meditar, né? Coisas que não necessariamente impliquem fazer coisas, arrumar coisas, construir coisas, né? É se permitir um pouco isso também, não é? Sem dúvida, Jorge. Muito bem lembrado, assim, porque eu também tenho escutado das pessoas, né? Ah, eu tô em casa, mas eu tenho mais coisa para fazer do que quando eu estava trabalhando. A gente até querendo já voltar a trabalhar, trabalhar fora, porque em casa está trabalhando mais ainda. Mas um questionamento que eu faço também sempre, né? Nesses momentos a mente fica um pouco agitada, né? E a gente fica meio que perdido em várias ações. Mas quais dessas ações realmente são importantes para o nosso objetivo, para a nossa meta, para a nossa evolução? E quais delas são de simples distrações, né? O professor falava muito sobre isso também. A pessoa fala assim: ah, eu estou doido para chegar o domingo, né, quando estava na época normal de trabalho, para poder me distrair vendo televisão o dia inteiro. Será que isso é uma coisa boa? Será que essa distração é boa? Né? Ele até brincava com a palavra distração, nos distrai, nos trai e nos destrói. Então, quer dizer, o cuidado com o tempo que a gente tem em excesso agora é esse. Será que a gente vai ver o tempo em excesso, o tempo todo ligado no noticiário, só ouvindo falar de morte, de estatística, de sofrimento? Será que a gente vai ficar vendo novela o dia inteiro? Será que a gente vai, né? Ou a gente vai ler um bom livro, a gente vai meditar, a gente vai, como você falou, só contemplar, reaprender, né? Reaprender a ter um tempo ocioso, porque a gente desaprendeu, faz parte da tal normose, né? A vida normótica era aquela vida ligada em 220, que tinha que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então as pessoas elas não veem muito valor em parar simplesmente, parar, respirar, refletir sobre a vida, pensar sobre a vida, refletir sobre Deus, sobre, né, coisas espirituais. Às vezes muita gente desaprendeu. E esse é o momento que a gente tem para reaprender, né? Então eu tenho falado muito também da importância da gente tentar manter uma disciplina e dentro do possível, sem se cobrar demais, que você sabe que eu sou um cara, né, bem amoroso e flexível nesse ponto. Eu acho que cada um tem um ponto aí da prática, do sadhana, né? Alguns conseguem puxar um pouco mais, tem um sadhana acordando de madrugada todo dia, fazendo muitas horas de yoga, muitas horas de prática, muitas horas de estudo, que eu acho muito bonito e eu até gosto disso um pouco, mas eu sei que isso não é a maioria. A maioria precisa se tratar com carinho, mas da mesma maneira tentar manter uma rotina. Ah, poxa, eu vou tentar dormir mais ou menos no mesmo horário, acordar, fazer minha meditação, nem que seja 10 minutos, fazer um pouco de asana, né? Vou ler um livro sobre espiritualidade, vou assistir uma palestra, tem tanta coisa bonita acontecendo aí também, né? As lives, as palestras, tanta coisa para a gente aprender, né? Então a gente pode direcionar para um lado bom, né? Inclusive, a quantidade de lives que tem ao mesmo tempo, né? A gente, se quiser, dá para você ficar o dia inteiro assistindo lives interessantes, né? Coisas legais, assim, realmente a gente teve que aprender um pouco a lidar com essa questão da tecnologia, né? Porque o professor de yoga era muito ligado nessas coisas, né? Então a gente, de repente, teve que... Foi um aprendizado também, né? E a questão de lidar com o outro, né? Porque eu vejo assim, a gente conversando com as pessoas, você tem pessoas que estão sozinhas em casa por circunstâncias e com sofrimento por estar sozinho. E outras que estão com todo mundo em casa, né? Filho, mulher, sogra, enfim, aquela confusão, né? E ter muita gente te obriga a aprender a lidar com o outro. Porque o que acontece? Antigamente, antes dessa pandemia, você se estressava com alguém, você saía, dar uma volta na praia, fazer compras, ia no cinema, né? Enfim,
Agora não, agora você se estressa, tá ali, você tem que enfrentar. Então, eu acho que é um exercício também da gente de enfrentamento da realidade, né? É isso que tem para hoje, né? Sem dúvida. Aí eu acho que o yoga e a meditação, né, pode ajudar muito nessa questão, porque trazem para a gente uma experiência de serenidade, né, de calma, de ouvir, de ter paciência. Eu tenho falado muito de paciência, né? A gente precisa muita paciência nesse momento, com os outros e com a gente também, né? Porque a gente também é ser humano e às vezes acorda um dia mais preocupado, ou mais irritado, ou mais chateado, e às vezes coloca uma palavra, né, na conversa ali de uma maneira, um tom um pouco mais forte, e a pessoa já está num momento sensível também, já recebe isso, né, com uma sensibilidade, responde num tom aí um pouco mais forte, e aquilo vai virando uma briga mesmo, a discussão, né? E o yoga fala muito. Hoje mesmo de manhã eu gravei, né, alguns vídeos lá para o projeto do Instituto, e eu estava falando justamente sobre ação yogi, né? O que seria uma ação yogi nesse momento, né? A ação yogi, você sabe bem, as escrituras falam que uma das traduções do yoga é a excelência na ação. Excelência na ação pode ser traduzido como yoga. E a excelência na ação, o professor ensinava para gente que é isso, é uma ação calma, serena, no momento exato, na hora exata e da maneira exata. Né? Ou seja, eu absorver alguma coisa que vem de fora, que por muitas coisas na vida, né, podem desestabilizar, até irritar um pouco, eu absorvo isso, absorvo essa situação, por exemplo, do coronavírus. É difícil, é um desafio para todo mundo, mas eu reflito, eu medito e aí eu tento agir e não reagir à situação, né? Então isso tem que ser muito bem pensado nesse momento, porque todos nós, querendo ou não, a gente está numa situação de desafio e está numa situação de uma pressão, né? De uma influência externa, de uma pressão. Isso é um fato, não é ser pessimista nem otimista. É a realidade. Né? A gente foi chacoalhado. A verdade é essa. Eu até separei, daqui a pouco eu vou ler para você um pensamento do professor que achei bem legal, que ele fala um pouco sobre isso. A gente foi chacoalhado. E a gente está numa zona de desconforto ainda. Né? Uns lidam um pouco melhor, outros lidam pior, mas é difícil para todo mundo. O fato é que é difícil para todo mundo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado nessa interação, porque senão é muito fácil a gente se perder, a outra pessoa se perder também, e virar mais um ponto de estresse, mais um ponto de chateação, mais um ponto de tensão, quando poderia ser um ponto de apoio, de compaixão, de companheirismo, de amor. Então, eu tenho escutado amigos, casais assim, não, aqui em casa a gente de vez em quando para de se falar. 2 dias a gente fica sem se falar. Aí você pensa assim, pô, mas essa é a solução que a gente vai encontrar? Né? Amigos também que discutem e falam assim, não, vamos dar um tempo, vamos parar de se ver, vamos parar de se falar. Ou é insistir no diálogo, insistir no amor, insistir na... Não numa insistência no momento errado, né? Às vezes a pessoa está realmente irritada com alguma coisa que você fez, que você nem sabe às vezes, e você ficar insistindo ali, não, vamos conversar, pode até ser pior ainda. Mas você pode falar assim, olha, eu vou refletir no que você me falou, eu vou pensar um pouquinho, vamos conversar mais tarde, vamos retomar esse assunto mais tarde, deixa eu meditar um pouco, deixa eu pensar um pouco, né? Isso Então é isso. é um aprendizado, né? E ainda agora você citou Ishvara, né? Tradição de Vedanta, né? Uma coisa que a gente fala sempre para os alunos é que nós precisamos, com a prática do yoga, com o estudo, abandonar essa ilusão de controle, né? E essa pandemia é uma experiência incrível, porque a gente, no dia 15 de março, estava tudo bem e tal. No dia 17, 18, a gente perdeu o controle das coisas. Foi tudo fechado, a gente teve que ficar em casa, não podia sair, agora tem que sair de máscara e tudo mais. Ou seja, perceber que, de fato,
um agentezinho que é invisível, né? Um vírus que só é visível no microscópio, causou todo esse prejuízo, né? Morte de pessoas, prejuízos econômicos e tal, e nada disso está na nossa mão, está tudo na mão de Ishvara, né? Então, esse é um momento de refletir sobre isso também, né? Sobre essa questão da relação com o divino, porque, de fato, tudo que acontece está na mão do divino, né? Nós podemos fazer a nossa parte, que é um pouquinho, mas e é só, né? É. Essa é uma parte difícil, né, das pessoas entenderem, né? Eu digo às pessoas assim, as pessoas que não têm um contato maior com a filosofia do yoga, com o Vedanta, né? A gente falar para uma pessoa que até o vírus, até a doença e até as possíveis mortes que estão acontecendo e que estão, né, cada vez mais perto da gente, existe uma ordem por trás disso, existe um porquê. Existe algum ensinamento que a gente precisa tirar disso tudo, né? E falar isso, às vezes, pode parecer até meio contraditório, mas na filosofia do yoga, na filosofia dos Vedas, do Vedanta, isso é bem claro, é o que você falou. Existe um controle, mas o controle não está na nossa mão. A grande brincadeira é essa. Então, assim, é o famoso do professor: entrego, confio, aceito e agradeço. Né? Entrego com as coisas boas e as coisas ruins, né? As vitórias e as derrotas também. Né? Então, nesse momento, é que a gente. Eu falo muito isso também, né? Nesses momentos de grande desafio, que a gente pode também testar a nossa prática, o quanto a gente está caminhando, a nossa fé, né? A nossa entrega real, a entrega é real ou não é real, né? Se eu me isolar com medo de tudo, com pânico de tudo, não posso mais nada, não sei o quê, aonde está a minha confiança em Ishvara, onde está a minha confiança em Deus, onde está a minha fé, onde está a minha esperança de que isso tudo realmente vai passar, né? Então, é um momento único também para o Sai Baba. Ele falava uma coisa interessante, que ele falava assim: quando você vai colocar um quadro na parede, e o quadro é um pouco pesado, você prega lá o prego, né? E depois você tem que balançar aquele prego para ver se o prego está firme ali, né? Porque se você botar o quadro num prego frouxo, o quadro quebra, cai e quebra. E a gente está no momento de balançar o prego, né? A gente está ali sendo testado. Agora é a hora de balançar o prego. Vamos ver qual o prego que está firme, qual que não está, como que a gente pode deixar firme, quais ações do yoga podem dar mais uma martelada e deixar o prego mais firme. Né? É muito importante a gente realmente entender que as práticas espirituais nesse momento, e o sadhana, e o yoga, e a meditação, quando eu falo, né, práticas espirituais, estou falando isso: meditação, yoga, Vedanta, leituras, é o alimento que a gente precisa hoje para se manter minimamente bem, mentalmente, emocionalmente e, consequentemente, fisicamente. Porque a gente sabe que se a gente se descontrolar emocionalmente ou deixar a mente ir para qualquer lugar, a tendência é a gente entrar nessa onda do desespero, e isso vai afetar o nosso estresse, que vai afetar a nossa imunidade, e que a gente vai acabar ficando mais vulnerável ao próprio vírus. Né? Então, a prática é quase que uma vitamina diária para a gente conseguir se manter bem, física, emocional, espiritual. Né? Então, isso tudo influencia diretamente na nossa saúde. Então, o que eu falo, que eu tenho falado muito para as pessoas não perde a oportunidade de, se você já. Alguns alunos, né? Thiago, eu consigo meditar antes, né? Eu conseguia meditar 10 minutos. Às vezes eu fazia o Hatha Yoga, às vezes eu li um livro. Poxa, é como você falou, agora a gente tem mais tempo. Então, por que a gente não aumenta um pouquinho essa meditação? Por que a gente não passa a praticar yoga todo dia? Né? Acredito que vocês estão dando aula também, tem várias aulas aí bem legais na internet. A pessoa está em casa, tem o tapetinho, já sabe praticar um pouco, né?
Não dá para tirar ali 20 minutos para praticar todo dia, meia hora para praticar todo dia. Porque a grande diferença é essa, né, Jorge? Eu sei que você pensa parecido comigo nesse ponto. A prática, quando ela passa a fazer parte da sua vida diariamente, aí você ganha uma força sem tamanho, né, para enfrentar os desafios. Eu falo muito isso com meus alunos. Enquanto a gente fica naquela brincadeira de 2 vezes na semana, Hatha Yoga, 1 hora por dia, faz bem, é muito melhor do que não fazer, mas o ganho que a gente tem ainda é muito pequeno perante o que a gente pode conquistar se a gente traz a prática para o dia a dia, para todo dia tá praticando, todo dia tá meditando, todo dia tá estudando. Aí a evolução é muito mais rápida e você passa a gostar tanto que você não é nenhuma obrigação, né? Você faz porque sabe que faz bem, que sabe que é o que te mantém, né? A gente costuma dizer para os alunos que a prática do yoga começa quando a aula termina. Porque enquanto você está ali em cima do tapete, num ambiente controlado, silencioso e tal, tá tudo bem. Mas aí você sai dali, vai enfrentar o vizinho, o trânsito, né, o chefe, as relações com as pessoas, né? Então, aí é que o yoga tem que se estar presente, né? Então, assim, a gente tem falado muito para os alunos, use as coisas que você sabe, né? Porque quem tem uma Aham. prática sólida, quem tem uma sadhana sólida agora, está mais tranquilo, porque tem a consciência de que isso vai passar. E se você não tem Aham. prática, é uma boa hora para começar também a estudar, a ler, a ver vídeo, a fazer pranayamas, fazer coisas que, né, que possam ser feitas assim com uma certa independência, né? Mas agora eu acho que é a hora de usar, né? Quem está nos assistindo aí, que é praticante, agora é a hora de fazer. Porque se o yoga não servir para você viver melhor, ser mais feliz, ter mais saúde física e mental, não serve para nada, né? É para isso, né? Para a gente viver melhor, né? Sem dúvida, e é muito legal, assim, que eu acho muito bonito do yoga, assim, e até falando um pouco da linha do professor, é que o simples já funciona muito, né? A gente não precisa mistificar ou criar coisas muito difíceis ou muito desafiadoras, né? Um asana simples, uma respiração simples, uma meditação simples, né? A leitura de um texto, né? Uma oração feita do coração, isso já tem um valor muito grande. A gente não precisa fazer aquela yoga do contorcionismo, de ficar não sei quantas horas de cabeça para baixo para ter resultado. Então, coisas muito básicas, o reaprender a respirar, por exemplo, né? O shavasana, o relaxamento. Hoje em dia, isso é uma ferramenta, é um remédio. Eu falo, é um remédio. Se a gente todo dia puder fazer um relaxamento, isso vai fazer muita diferença nesse momento que a gente está passando, né? Eu queria ler um trechinho aqui pequeno para você, de um livro aqui do professor, que ele fala assim, ó. Naquele tempo, não conseguia ver a graça de Deus manifestando-se naquilo que eu, ignorante, quase pensava ser uma desgraça. Mergulho na paz. Então, eu achei que essa frasezinha, né, tem muito a ver com o que a gente está passando, né? Porque a gente. Muitas pessoas estão achando que a gente está na desgraça mesmo, né, que é o fim do mundo, é o apocalipse, o que vai ser da humanidade, o que vai ser da geração futura. Mas, na verdade, né, a gente não consegue perceber, com a nossa ignorância, que a gente está tendo uma graça também, como a gente vinha falando. Uma graça de um momento único na humanidade, de poder mudar o rumo da humanidade. Né? Eu estava pensando sobre isso no outro dia também, como que as coisas mudaram, assim, né? Até em forma econômica mesmo. Né? Tudo que se valorizava perdeu um pouco o sentido agora, né? Perdeu um pouco o sentido a correria do tempo, perdeu um pouco o sentido o próprio dinheiro em si, né? Porque é lógico que a gente tem que se manter, a gente tem que trabalhar e tal, mas
o ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro agora não faz tanta diferença. Porque, assim, o dinheiro não vai comprar saúde, né? Se a gente não se cuidar, o milionário e o morador de rua vão ter a mesma doença e vão, se tiver que passar mal e morrer, vão morrer do mesmo jeito. No outro dia eu até vi, a gente nem sabe mais o que é fake news e o que não é, né, Jorge? Mas no outro dia eu recebi um texto de uma moça que parece que ela era filha de um sócio de um dos grandes bancos aí do Brasil. E ela escreveu um texto muito bonito, não sei se é verdade, mas que o pai dela, que era um dos homens mais ricos do Brasil, pegou o coronavírus e faleceu. E ela fazendo essa reflexão, a herança toda que eu tenho não vai trazer meu pai de volta, não vai resolver o problema, né? Então, assim, até a própria questão do dinheiro, aquela história que a gente compra, né, desde muito novo, que eu tenho que competir, que eu tenho que matar um leão por dia, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que ser milionário, que eu tenho que ter. Agora isso tudo ficou muito em xeque, né? É isso mais importante? Ou o importante é a saúde, é a vida, é a família, né? É a espiritualidade? Então, é uma quebra de paradigma mesmo, né, que a gente está vivendo. Assim. Tomara que as pessoas acordem para isso, que acordem para isso e mudem suas relações também, né? Sim. Eu quero retribuir a gentileza e vou ler um trechinho aqui para vocês também, que está no início do Autoperfeição com Hatha Yoga, que é o livro mais vendido do professor, né? Se eu não me engano, é o livro mais vendido de yoga do Brasil, né? Está na edição 50, 60, sei lá. Né? Logo no início, ele está falando sobre o caminho do yoga, né? Que é disso que a gente está falando, né? Não é a prática física apenas, é assumir os valores do yoga e levar uma vida de yoga, né? Então ele diz assim: você também, leitor, tenho certeza, vai abençoar um dia em que iniciou seu treinamento yogi. Sua vida, a partir desse dia, mudando incessantemente, levará você aos tesouros de seu verdadeiro eu. Você voltará a ser o herdeiro da divindade. Né? Essa coisa do divino estar aqui, né? E você, através da prática, ser capaz de se conectar com esse divino, né? Que se manifesta em todas as coisas. Né? Eu acho muito esse aspecto da fé do professor é uma coisa que me encanta muito, né? Muito bonito, né? Tudo. E agora eu queria te falar o seguinte, vamos deixar o negócio mais leve. Conta aí história engraçada. Isso. Tem histórias engraçadíssimas, né? E tem uma em especial que eu gosto muito, que não sei se as pessoas que estão nos vendo sabem, né? Mas o professor tinha uma ligação muito grande com o espiritismo, né? Ele era amigo do Chico Xavier, né? E tem uma história em particular que eu acho muito engraçada, que é a história dos amigos, que você sabe qual é, né? Eu vou deixar você contar. Então, esse era um traço do professor também, né? O professor falava muito da risoterapia, o quanto a gente ri, é curativo mesmo, né? Nesse momento, então, é indispensável, sabe? Eu adoro ver um filme de comédia, aquelas comédias bem bobas, sabe? Para ficar rindo à toa, assim, sem grandes motivos, sem grandes reflexões. O professor, ele tinha o hábito de botar, na época era ainda videocassete, essas coisas, né? E botava um filme lá do Gordo e o Magro, em preto e branco. E ficava ali dando gargalhadas, né? Ficava ali se divertindo. Então, isso é muito importante, a gente ter momentos de rir mesmo. Então, ele contava piada à beça, você sabe disso. Às vezes a gente ia para uma palestra super séria, super formal, um prêmio lá que ele ia ganhar, e ele começava a contar piada e não parava mais, não voltava para a palestra de yoga, era só piada, e ele falava, ó, isso é yoga, isso é yoga. E muita gente às vezes nem entendia, né? A profundidade que isso tem, né? Mas vamos lá. E outra marca importante do professor é que ele era muito ecumênico, né? Ele era universalista. Então, o professor, ele acreditava muito no yoga dos Vedas, nos mestres da Índia, era devoto de Sai Baba, mas, ao mesmo tempo, ele era amigo dos padres, era amigo dos espíritas, era amigo do Hare Krishna, era amigo do centro de Umbanda,
era amigo do budismo e frequentava esses lugares. Ele realmente frequentava esses lugares. Porque ele falava que o yoga é um caminho para todos, né? Independente de nome, nacionalidade, crença, o yoga é um bem da humanidade, assim, né? Então ele frequentava muito centro espírita e aí ele conheceu essa historinha, né? Diz que tinha o João e o Pedro. E eles eram muito amigos, assim. Então a rotina deles era toda quinta-feira iam para o centro espírita e todo sábado de manhã jogavam uma pelada, futebol, né? Eles adoravam futebol e adoravam o centro espírita. E um dia na pelada, o João virou para o Pedro e falou assim: Ô Pedro, será que do outro lado tem futebol? Aí o Pedro falou: Olha, eu já li toda a obra de Allan Kardec, André Luiz, já li tudo, nunca ouvi falar que tinha futebol do outro lado. Aí ele falou assim: Ó, vamos combinar uma coisa. Quem morrer primeiro, volta e se comunica com o outro para dizer se tem pelada. Tá combinado? Combinado. Aí passou uns anos, o Pedro morreu. Pedro morreu e de noite, um dia, o João tá lá dormindo, tranquilo, e aí ele começa a escutar uma voz: João, ô João. Aí ele toma um susto, né? Ele espírita, mas mesmo assim tomou um susto. Ele, pô, o que tá acontecendo? Ele, que isso, amigo? Sou eu, Pedro. Não se assusta, não. Aí ele ficou mais tranquilo. Aí o Pedro falou para ele assim: João, eu tenho duas notícias para você. Uma que eu sei que é boa, que você vai adorar, e uma eu não sei se é muito boa para você. Mas vamos lá, qual que você quer primeiro? Ele falou: não, eu quero a boa, me fala qual é a notícia boa. Ele falou: meu amigo, aqui no céu não é pelada só sábado, não. É pelada todo dia. Todo dia tem pelada, pelada da boa. É todo dia pelada, você vai adorar. Aí ele: ah, que bom, meu querido e tal. E qual é a notícia mais ou menos? Ele: é que você está escalado para jogar amanhã. O professor adorava contar essas piadas e ele mesmo morria da piada, porque é, é realmente assim, quando a gente ri, né, Jorge, a gente se desarma, a gente volta a ser criança, né? A gente volta a lembrar de como a vida de uma criança é simples e feliz, né? A tendência do adulto é deixar tudo muito sério, muito pesado, muito, né, cheio de problemática, cheio de coisas, enquanto que a pureza da criança é rir, é brincar. Então, realmente é uma terapia. Risoterapia é uma coisa fundamental, né, para a gente manter nossa saúde. A gente tem também revisto alguns filmes aqui de comédia, aquele filme que você já viu 10 vezes, e você assiste de novo e ri das mesmas piadas, mas tudo bem, entendeu? Faz parte, né? Quer dizer, isso deixa o nosso coração mais leve, né? Porque realmente, você ligar a televisão hoje em dia é um sofrimento atrás do outro, né? E por mais que você se identifique, né, com o sofrimento do outro, chega uma hora que aquilo começa a transbordar em você também e vai fazendo mal-estar, né? Então a gente já de, sei lá, talvez uns 10 dias para cá, a gente não assiste mais jornal, televisão, né? Assiste um documentário na Netflix, uma coisa assim, entendeu? Porque realmente tá muito difícil, né? A gente lidar, né, com isso. A gente tá chegando no finalzinho da nossa conversa, né? E eu queria te perguntar, enfim, que você comentasse, se você acha, isso é uma reflexão que eu tenho feito muito, às vezes eu acho que sim, às vezes eu fico em dúvida, sabe, Thiago? Se a gente sai, como sociedade, tá? Como sociedade, melhor dessa experiência, sabe? Porque às vezes eu acho que a gente sai melhor porque a gente está vivendo uma experiência de solidariedade diferente. Mas eu também fico com medo das pessoas estarem represando, né, os seus egoísmos, as suas coisas, e depois, quando abrir a porteira, vamos dizer assim, isso tomar uma potência que pode ser perigosa, né? Então, assim, eu torço muito para que a gente consiga, mas confesso a você que eu tenho um pouco de preocupação com isso. Queria te ouvir a respeito.
Eu penso um pouco igual a você, assim, eu tenho uma certa preocupação, né, como a gente falou ali no início, aquela questão das duas portas, né, mas eu sou um cara muito otimista, realista otimista, né, como a gente falou muito aqui, isso tem um porquê, né, Jorge, isso tem uma ordem cósmica, isso tem um ensinamento, isso tem, e eu acredito sempre que essas coisas são para a nossa evolução, por mais que seja dolorido e por mais que possa até, como você falou, quando isso passar, talvez ter esse primeiro movimento, né, de liberou geral e cada um por si, e pode acontecer, mas eu acho que logo em seguida vem uma outra onda de repensar, caramba, a gente parou onde a gente parou, muito devido, eu acredito, muito devido à má utilização do planeta mesmo, por nós seres humanos. Eu acredito muito nisso. Eu acho que esse vírus, essas coisas que vem acontecendo, na verdade, né? A gente sabe que isso não é uma coisa totalmente nova, né? Se a gente for ver ali aquele HN1, aí teve a gripe aviária, aí teve aquela outra SARS, né? E teve outra. Já tiveram vários, né, vírus que aconteceram com a humanidade. E se você for investigar, e aí também depende também da crença de cada um, né? Mas a gente pode ver alguns pontos que, na verdade, eu acredito muito nisso, é que a gente está, o que a gente plantou, né? O que a humanidade plantou, a gente está colhendo. Então a gente fez escolhas muito ruins, como humanidade, todos nós, e o planeta está reagindo de alguma maneira, né? E aí a gente precisa mudar essas escolhas. Aí isso envolve, né, a questão ambiental, a questão da alimentação, que a gente fala bastante, né? A questão em vez da competição, a colaboração, né? A compaixão, solidariedade. Isso tudo são coisas que a gente precisa exercitar. Então, assim, resumindo, eu acho que a gente vai crescer, a gente vai crescer. É uma coisa dolorosa. Outro dia eu estava pensando nisso, é como aquela árvore, né, que às vezes tem que podar para poder crescer mais forte. A poda dói, né? A poda, né, dói, é cortado ali um pedaço. A gente está sendo podado para crescer numa outra direção, para crescer num outro caminho. Tomara que nós, como humanidade, como coletivo, não só individualmente, passamos a fazer melhores escolhas, né? Melhores caminhos, né? Uma coisa que eu reflito, né? Os seres humanos estão presos em casa, né? A humanidade, as pessoas estão presas em casa, né? Mas a gente vê aí fora o planeta se regenerando, né? Os oceanos mais limpos, os rios mais limpos. São Paulo, no outro dia, mandaram uma foto de um pôr do sol lindo do céu, que há muitos anos não se via, né? Quase que despoluído. Os Né? macacos tomando banho numa piscina do Jardim Botânico. Outro dia, você vê, são coisas. Os bichos estão indo para a rua. Né? Os bichos estão indo para a rua, estão se curando, estão, né, reproduzindo, e o bicho humano, que é tido como o ápice da cadeia, a coisa mais inteligente de todas, está enjaulado. A gente está enjaulado para que o planeta possa viver melhor. Então, isso é uma reflexão profunda também, né? Será que a gente. Será que o ser humano está. No outro dia eu vi uma palestra que falou isso, eu achei bem legal, né? Tudo na natureza existe com um propósito maior da coletividade. Nada é feito para egoísmo. E será que o ser humano estava vivendo isso? Será que a gente estava vivendo para o bem coletivo, para o bem do planeta, ou para o bem só da nossa espécie? Para o bem só das pessoas, né? Maltratando os animais, né? Aquela série de coisas que a gente sabe, né? Poluindo o rio, gases no efeito estufa, tudo que a gente já sabe que a gente causa de ruim para o planeta. Então, isso tudo também é uma coisa importante, né? Será que a gente vai precisar ficar preso para o planeta ficar bem? Ou a gente pode viver num planeta melhor, com uma nova consciência, né? Eu acredito muito, assim, tenho muita fé, porque acredito em Ishvara, acredito que a gente é igual criança, né? A gente precisa, às vezes, ficar de castigo,
ficar olhando para a parede para poder se tornar uma pessoa melhor, para poder ver um caminho melhor. Eu acredito muito que a humanidade vai sair mais forte no sentido do coletivo, né? Mais amorosa, mais compreensiva, mais espiritual, sem dúvida, né? Porque eu acho que nesse momento todo mundo está rezando. Quem tem fé, quem não tem fé, quem é ateu, quem é o que for, está tendo que rezar, está tendo que reaprender a rezar, a orar, né? Não tem jeito, né? Então isso é uma coisa boa também, né? Com certeza. A gente está chegando no finalzinho, né? Como eu avisei no início, a gente tem que acabar daqui a pouquinho, porque o Thiago tem um outro compromisso agora, às 6 horas, né? Então, eu queria agradecer de novo você. Fez agora, né? No meados de maio, aí, 5 de março, 5 anos que o professor nos deixou, né? E eu acho que a leitura de Hermógenes, né, é uma excelente dica, né? A gente, inclusive, tem dado dicas de leituras para os alunos, e uma delas foi justamente o Yoga para Nervosos, né? Que você sabe, é o meu livro favorito do professor, né? E eu acho que... Por que eu digo isso? Porque o professor ele tinha uma visão extremamente abrangente do papel que o yoga pode desempenhar na nossa vida. E eu acho que esse papel agora se torna preponderante porque o corpo, eu sempre digo para os alunos, quem está preso em casa é o corpo, a mente continua livre, né? Então você tem que cuidar dessa mente, né? E aí nesse aspecto da mente, eu incluiria aí também a prática espiritual, a fé, a oração, a devoção, né? E se você conseguir usar, de fato, todo esse arsenal de ensinamentos e de práticas que o yoga oferece, e o professor, eu citei porque o professor falava disso tudo nos livros, né? Falava de postura de prato, de fé, de alimentação, do vegetarianismo, né? E tudo mais. Ele até brincava, né? Quando você deixa de comer carne, você passa a poupar 2 animais, você e o outro, né? Então, eu acho isso muito importante, né? A gente ter essa visão abrangente, porque essa nossa visão míope e localizada nos nossos próprios interesses é que causa, sem dúvida, todo esse sofrimento que você citou agora para o planeta e para todos nós, né? Então, eu queria, de novo, agradecer você e deixar o seu comentário final, a sua réplica final, para a gente live, então. Não, eu queria também agradecer, Jorge, o convite foi ótimo, o bate-papo aí, um beijo aí nos alunos do Dharma Boom, um beijo na Cris, seguimos juntos, logo, logo vamos estar juntos aí, de novo aí nos retiros, nos abraçando, e a mensagem final é essa, gente, a gente depositar a nossa esperança, a nossa energia em coisas que podem nos alimentar nesse momento, né? Então, é como o Jorge falou, é um bom livro espiritual, é a meditação, é o pranayama, é o asana, né? Não se cobre tanto de fazer tudo o tempo todo, né? Se permita também descansar, relaxar, ficar ocioso, mas encaixe na sua rotina momentos de encontro com você mesmo, porque a gente está tendo essa grande oportunidade de se conhecer melhor e de se conhecer numa situação até difícil. Então, é um exercício muito interessante, né, de uma autoanálise, numa situação crítica, de desafio. Como que eu estou agindo? Eu estou agindo como eu sempre pensei, como eu sempre estudei, como eu sempre falei nas palestras, ou eu estou perdido, eu estou desesperançoso, eu estou deprimido, né? Então, assim, até para a gente também, dentro do possível, se conseguir apoiar outras pessoas, né? Então, terminar, o professor ele falava que a nossa prática é como se uma bota, a gente construísse um solado grosso. Você deve lembrar disso, está no Yoga para Nervosos também. A gente constrói uma sola grossa para passar pelo campo de espinhos, que é a vida. Ou a gente faz essa sola com a nossa prática, com o nosso sadhana, ou a gente vai levar a vida, pisa num espinho, chora, para, sofre, tira o espinho, anda 5 metros, pisa no outro espinho, para, sofre, chora. Então constrói logo essa bota, esse solado,
e passa tranquilo, né? Dentro do possível, é óbvio, né? Todos nós somos seres humanos, tem dias melhores, dias piores. Mas o que eu posso falar para vocês é que é possível. É possível a gente, no meio dessa confusão toda, manter o coração tranquilo, manter a mente boa, ajudar e ser feliz, né? Esse é o exercício que a gente tem que regar todo dia, ser feliz mesmo nesse momento de crise, mesmo nesse momento difícil, né? É isso, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado aí, Cris. Foi um prazer. Umas perguntas que chegaram aí, a gente vai encaminhar para você, tá? E aí Tá. a gente posta aí, dá um jeito de mandar para as pessoas. Peraí que a Cris está falando um negócio aqui. A palestra vai ficar gravada no sim. depois no YouTube. Eu tenho papagaio de pirata aqui é secretária também, né? Então, assim, você não sabe o que é ficar, rapaz, 24 horas por dia com essa pessoa energética desse jeito em casa. É difícil. Meu sadhana tá puxado, rapaz. Mas é só para avisar o pessoal que essa palestra vai ficar no Stories por 24 horas e depois a gente vai subir ela para o nosso canal no YouTube. Então, as dúvidas, o que acontece? As dúvidas eu encaminho para o Thiago responde e eu posto lá embaixo do vídeo depois os comentários, as respostas. Tá bom? Yoga na... E domingo tem yoga na sala, hein, pessoal? Não esqueçam. Não tem mais yoga na praia, porque não tem praia, então yoga na sala. Todo mundo convidado. Tá certo. Então, obrigado, Thiago. Você é sempre um querido, mora no nosso Gente, coração. Namastê. beijo, namastê. Fiquem com Deus. Obrigado pelo convite. Nossa, nós Que que honra. agradecemos. Valeu.